depois vamos tentar chegar ao cálculo do centro de gravidade da lemniscata, partindo de uma figura que, dada em coordenadas polares, é uma função r como função de θ, que é a raiz quadrada do cosseno de 2θ, e para desenharmos aproximadamente a figura, portanto, a figura é uma das figuras mais conhecidas, portanto, é qualquer coisa entre um 8 deitado e o infinito, portanto, aqui este ponto há de ser 1, e tem a curva simétrica, portanto, vai aqui até ao -1, vamos tentar desenhar isto simetricamente até ao -1. E passa na origem. Portanto, o que nós estamos interessados em fazer, em começar por fazer, é considerar, numa primeira etapa, a área deste interior da curva lemniscata, que se pode calcular, portanto, vamos fazer a notação habitual de calcular a área como o volume 2 de uma região que podemos chamar L de lemniscata, que tem a fórmula, portanto, o que nós vamos fazer é o integral sobre a área, sobre a região L, certo? Que depois tem muito mais conveniência em escrever em coordenadas polares da função característica, e uma vez que a seguir nós vamos trabalhar com coordenadas polares, portanto, aparece obrigatoriamente o fator de distorção das coordenadas polares, isto é obrigatório, há quem se chame também jacobiano, e seguidamente temos que integrar sobre um elemento de volume em coordenadas polares, que é dr dθ. Escrevemos assim, portanto, sendo que isto é o jacobiano das coordenadas polares. Portanto, agora o que vamos fazer é, como habitualmente usamos Fubini, portanto, já agora chama a atenção que para o integral a área é indiferente o sinal de igual, portanto, se nos puserem a condição menor, o integral não altera, e, portanto, vamos calcular este integral agora usando o teorema de Fubini, portanto, Fubini, escrevendo os integrais iterados e, se calhar, usando a simetria desta figura. Portanto, o que é que será aqui mais conveniente? Que será conveniente calcular este volume como o dobro desta área, que eu agora vou escrever aqui assim, que vai ser 2 vezes o integral só sobre a primeira pétala, portanto, a pétala que fica para x positivo. Portanto, usando Fubini, isto fica o integral duplo, em coordenadas polares, que se calhar é mais conveniente usar primeiro a coordenada exterior θ, portanto, o ângulo θ, que nós sabemos que tem que ser medido a partir do semi-eixo positivo, vem de menos π sobre 4 até π sobre 4. Portanto, escrevemos aqui no integral, no primeiro integral, que eu vou chamar exterior, no integral exterior, de menos π sobre 4 a π sobre 4, e a seguir o r, vem a integração na coordenada polar, que é a distância à origem, sendo que a distância à origem agora vai desde 0 até esta curva, limite de fronteira, que é dada exatamente por aquela condição. Se calhar vou ter que meter este L mais para cima. Portanto, vou escrever aqui em cima o limite superior, que é a raiz quadrada do cosseno de 2θ. 2θ. Seguidamente, não esquecer nunca que temos sempre o jacobiano, ou seja, o fator de distorção. E, portanto, agora trata-se de fazer a conta. Portanto, isto não pode, desta vez, aliás, partir-se isto no produto de dois integrais, temos mesmo que fazer por ordem. Portanto, o setup é de fora para dentro e agora resolvemos o integral de dentro. Portanto, ficamos com o integral entre menos π sobre 4 a π sobre 4 da variável θ. E vamos ter que resolver à parte este integral, que, portanto, será a primitiva de r, que é r ao quadrado sobre 2, com limite superior, raiz quadrada do cosseno de 2θ, limite inferior, 0. Portanto, agora vamos já escrever ali exatamente o que é que se obtém, não é? Portanto, o r quadrado sobre 2 é para ser avaliado, aliás, o 2 pode logo
passar para fora do integral e vai simplificar com este 2 que estava aqui. Portanto, avaliamos o r ao quadrado no limite superior, que vai dar exatamente cosseno de 2θ, menos o menos 0, não é? Portanto, é avaliar o r ao quadrado em 0, que dá 0. E, portanto, este agora é o integral que nós temos que resolver e que é um integral simples de resolver, uma vez que se trata simplesmente de fazer a primitiva de cosseno de 2θ, portanto, qual é a função cuja derivada dá cosseno de 2θ, há de ser seno de 2θ, portanto, 2θ é o argumento, eu às vezes escrevo, outras vezes não escrevo o parênteses, a dividir por 2, não é? Porque quando derivamos o seno de 2θ, ficamos com 2 cosseno de 2θ, e temos que pôr então o 2 para compensar esse facto. E agora temos que calcular isto avaliando em π sobre 4 e subtrair a avaliação em menos π sobre 4. E se calhar podemos apagar agora este cálculo aqui auxiliar e fazer então a restante conta, que já está quase a acabar. Portanto, fazemos 1/2 do seno de, simplificamos o π sobre 4 a multiplicar por 2 dá seno de π sobre 2, que é 1, menos o seno de menos π sobre 4, que é menos 1. Portanto, isto vai dar mais 1. Portanto, chegamos à conclusão de que a área total, portanto, já está aqui a conta, que há de ser 2 vezes a área desta pétala, portanto, a área total dentro da curva lemniscata é igual a 1. Portanto, agora, então, o nosso objetivo sendo determinação do centro de gravidade, que por definição vamos escrever é o ponto de coordenadas x barra, y barra, há de ser dado, aliás, intuitivamente uma pessoa olha para a figura e percebe que o centro de gravidade de uma figura tão simétrica como esta é o ponto 0, 0. Mas, portanto, trata-se exatamente de mostrar porque é que tanto a coordenada x média como a coordenada y média vão dar 0 e 0. Portanto, qual é portanto, isto é, de facto, centro de gravidade e, no fundo, o que nós vamos mostrar com o cálculo é que isto está correto. Queremos, então, provar a nossa ideia intuitiva de que o centro de massa vai estar localizado aqui neste ponto de coordenadas x e y igual a 0. Pronto, em termos de cálculo, como é que se calcula a coordenada x média? Portanto, será em cima o integral sobre a região interior da lemniscata da coordenada x escrita em coordenadas polares, portanto, r cosseno de θ, vezes a distorção r das coordenadas polares, portanto, do jacobiano, dr dθ. Enquanto que no denominador, portanto, vamos ter que fazer, esta é como se fosse o valor da coordenada x por unidade de área, ou de volume 2, que já calculámos, que aliás é aquele integral que está ali e que até já sabemos que dá 1. Portanto, o cálculo que temos de fazer é mesmo o cálculo do integral que está no numerador. Portanto, o que é que nós temos que calcular? Temos que calcular, pelo menos fazendo o setup, vamos calcular o integral em θ, vamos começar em menos π sobre 4 até π sobre 4, depois escrevemos o integral em r, portanto aqui já estamos a aplicar Fubini e escrever integrais iterados. O integral em r, como nós já sabemos, é entre 0 e, portanto, é desde a distância mínima até a distância máxima, que é a curva raiz quadrada do cosseno de 2θ. E o integral tem como função integranda, portanto, o r quadrado cosseno de θ. Portanto, uma vez que isto já são integrais iterados, temos que resolver o integral de dentro em primeiro lugar. A variável muda é r, portanto, o cosseno de θ começa por passar, portanto, começa por passar para fora do integral. Portanto, agora explicando o mecanismo da conta, não é? E fazemos a escrita do integral simples de menos π sobre 4 a π sobre 4. Portanto, o cosseno de θ passa para fora.
A primitiva do r ao quadrado será r ao cubo sobre 3, portanto isto há de vir aqui 1/3. E depois temos que fazer, portanto, como eu estava a dizer, não é? Portanto, a primitiva será r ao cubo sobre 3, o 3 vem daí, e o r ao cubo é para ser avaliado na raiz quadrada do cosseno de 2θ, portanto, há de ficar cosseno de 2θ elevado a 3 meios, avaliado em cima, em baixo dá 0. Portanto, este vai ser o integral simples que vamos ter que resolver para encontrar o valor da coordenada aqui nesta primeira pétala. A seguir, ainda temos que acrescentar o integral entre, portanto, agora vamos ter que fazer integral entre 3π sobre 4 e 5π sobre 4 com a mesma função integranda. Portanto, com o primeiro integral, teremos que calcular a coordenada, digamos que a média da coordenada x, aqui assim nesta pétala. Vamos supor aqui. Nesta parte da pétala, para isto estar compatível com este resultado, temos que encontrar a mesma coordenada x, mas com um sinal menos. Portanto, o integral há de ser agora escrito a partir do momento em que encontramos o integral simples, há de ser 3π a 5π sobre 4, e depois da mesma função integranda. Portanto, muito simplesmente, o mais simples será, claro, usar um computador. Portanto, o primeiro integral irá dar π sobre 8 raiz de 2, enquanto que o integral entre 3π quartos e 5π quartos dá menos π 8 raiz de 2. Os dois somados, obviamente, dão o valor 0. Para a coordenada y, percebe-se logo que, ao fazer a função integranda, o integral dá logo 0.